Olha só que legal! Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da Semana Ventosa Terapia na Prática. Para quem não me conhece, o meu nome é Ruama Lemos e eu tô aqui muito feliz porque você decidiu se juntar comigo para essa jornada de conhecimento. Essa semana com certeza vai ser um divisor de águas na tua vida, sabe por quê? Porque eu vou mostrar para você o caminho para se tornar um profissional de destaque na ventosa terapia e transformar a vida dos seus pacientes. Você vai entender as oportunidades que existem nesse mercado e como você pode elevar os seus ganhos introduzindo a ventosa terapia com resultado nas suas práticas terapêuticas. Você está preparada para viver essa transformação? Então vem comigo! Primeiro eu vou te explicar como que vai funcionar a Semana Ventosa Terapia na Prática. Eu vou logo avisando que ela está recheada de novidades e presentes para vocês. Então preste muita atenção que eu vou te explicar como que vai funcionar. Na segunda, quarta e sexta haverão aulas disponíveis aqui no grupo do WhatsApp às 9 horas. E na terça, quinta e domingo eu farei lives às 20 horas. E durante essas lives eu contarei com convidados especiais e também vou realizar um quiz no estilo Show do Milhão. Porém, com uma diferença. Será feita apenas uma pergunta e a dinâmica vai ser basicamente o seguinte. Quando eu der o sinal na live, vocês vão pedir para participar e entrar ao vivo comigo. E eu vou aceitar um de vocês. Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao conteúdo da nossa aula do dia anterior. E quem aceitar o convite para participar e acertar a resposta, receberá um kit de ventosas com o presente. É por isso que eu quero te encorajar a assistir às aulas com dedicação. Fica ligada, anota tudo, todos os pontos importantes e marca presença nas lives às 20 horas. Essa é uma forma que eu escolhi para presentear alguns de vocês e para incentivá-los a seguir os seus sonhos. Mas vocês acham que as surpresas acabaram? Que foi só isso que eu preparei para vocês? De forma nenhuma. Eu preparei uma surpresa extra para ajudar um de vocês a começar com tudo o que é preciso. Como assim, Ruama? Eu vou te explicar. Presta muita atenção. Eu vou fazer um sorteio, é um super sorteio. O sorteio de um kit supremo, que será um kit de ventosas mais um Pix de R$500. Essa é uma forma de te ajudar a fazer os seus primeiros atendimentos e de mostrar que você está no caminho certo. Tudo o que você precisa fazer para participar é assistir todas as aulas e anotar as palavras-chave que eu vou mencionar em cada aula. Ao todo, serão 3 palavras-chave. Na live de sexta-feira, eu te falo a última regra para você participar do sorteio do Kit Supremo, combinado? Dados os recados, eu quero que você entenda tudo o que você vai aprender ao longo da Semana Ventosa Terapia na Prática. Hoje, você vai sair dessa aula entendendo as oportunidades para você trabalhar com a ventosa terapia. Você vai entender quem pode ser os seus possíveis clientes na sua cidade e o dinheiro que você está perdendo porque você ainda não começou. Se você é uma profissional da área da saúde, eu tenho muitas alunas que são fisioterapeutas, massoterapeutas, terapeutas holísticos, enfermeiras. Você vai entender como que a ventosa terapia pode ser uma ótima aliada nos teus atendimentos, levando qualidade de vida, tratando dores físicas e emocionais dos teus pacientes. Além disso, ainda hoje eu vou ensinar para você uma prática para você ver como funciona a ventosa terapia, mesmo que você nunca tenha encostado em uma ventosa. Você vai sair dessa aula de hoje entendendo como que a ventosa funciona na prática e também as oportunidades que a ventosa terapia tem para você. Na quarta-feira, eu vou guiá-lo pelos primeiros passos na ventosa terapia com segurança e eficácia. Mesmo sem altos investimentos, você descobrirá como captar as necessidades do teu paciente. Eu costumo falar que o corpo fala o que nem mesmo a voz consegue mencionar. E nessa segunda aula, você não só saberá por onde começar, mas também como mergulhar além da dor e realmente entender o problema do teu paciente, para que você possa tratar a causa. Na aula de sexta-feira, que será a nossa terceira aula, nós vamos explorar a trajetória de como se tornar uma referência na ventosa terapia. E eu vou te mostrar a diferença entre os profissionais que infelizmente não atingem os resultados esperados por seus pacientes
e aqueles que se destacam e são reconhecidos como referência nas suas cidades. Não apenas elevam as suas carreiras, mas também transformam as suas vidas e a vida das suas famílias também. O reconhecimento ele vai além dos elogios. Estar no ápice da sua profissão pode potencializar significativamente os seus ganhos. E sexta-feira eu vou te mostrar o caminho rumo à excelência na ventosa terapia. E tem mais. Presta muito bem atenção no que eu vou te falar agora. Anota aí na tua agenda, porque na próxima segunda-feira, no dia 2 de outubro, eu vou abrir vagas para minha formação completa, o VR, que é o Ventosa Terapia com Resultado. Trata-se do meu método, que vai do básico ao avançado, onde eu pretendo formar os próximos 100 profissionais que se tornarão referências em ventosa terapia nas suas respectivas cidades. Então não perca essa oportunidade única de fazer parte desse grupo seleto. Antes que possa surgir a dúvida de será mais um curso sendo vendido? Eu quero te tranquilizar. Eu sei que seria impossível te ensinar tudo sobre ventosa terapia em apenas uma semana, mas eu estou comprometida a te oferecer conteúdos ricos e relevantes durante toda essa nossa semana. Mesmo que você decida que agora ainda não é o momento de você se aprofundar na técnica, você sairá desse evento com conhecimento valioso sobre o mundo da ventosa terapia e com os passos iniciais para você trilhar. Você vai entender que quanto mais pessoas souberem o que é ventosa, melhor. E quanto mais profissionais proporcionarem um atendimento de qualidade aos seus pacientes através da ventosa terapia, maior será a qualidade de vida da população. A minha missão é permitir que mais pessoas desfrutem dos benefícios da ventosa. E a Semana Ventosa Terapia na Prática é o seu mapa para o seu sucesso nessa área. Se você ainda está no início, você se sente meio perdida ou apenas curioso sobre esse assunto, eu vou dizer para você por onde começar. Se você já conhece um pouco e tem dúvidas ou receios, ao final dessa semana é garantido que você sentirá uma confiança renovada e uma clareza sobre o caminho a seguir. Porém, para que esse mapa faça de fato sentido e te guie no caminho para você começar do jeito certo e ter resultados, não ser só mais um curso gratuito que você começa e para, é fundamental que nós estejamos juntos nessa caminhada. Por isso, vamos fazer um acordo? Esteja comigo, assista esses conteúdos, traga suas dúvidas para mim, participe ativamente de cada momento da Semana Ventosa Terapia na Prática. As informações que eu vou compartilhar aqui, elas têm o poder de mudar a tua realidade sobre a ventosa terapia e de te conduzir pelo caminho para se tornar um profissional de excelência na prática da ventosa terapia. Nós estamos falando, afinal, do teu futuro profissional. E da minha parte, Ruama Lemos, eu prometo entregar para você o melhor de mim em cada conteúdo que eu vou trazer aqui nessa nossa semana. Agora a pergunta que fica é: você se compromete a embarcar nessa jornada transformadora comigo? Então se organiza aí, coloca como prioridade na sua vida. Dê a essa capacitação um lugar especial na sua agenda. Então vamos lá, vamos entender de onde vem a ventosa terapia e por que ela é tão importante. Você já se perguntou o que essa técnica tem para estar ganhando tanto destaque e curiosidade recentemente? A ventosa terapia, embora ela hoje esteja em alta, o seu berço está cravado em terras ancestrais. Na China antiga, os sábios já falavam sobre a ventosa terapia. Então imagine-se lá no ano de 281 a.C., caminhando pelas ruas de uma China antiga, onde um alquimista, o Zhehong, ele já utilizava as ventosas como remédio para diversos males. Mas não pense que foi apenas no Oriente que essa arte floresceu, lá no coração do Egito, em pergaminhos tão antigos quanto o tempo, nós encontramos também menções das ventosas utilizadas para tratar desde a tuberculose até outras enfermidades. Na Grécia, o grande Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina, ele também reconheceu o poder desses pequenos copos de cura. Ele usava as ventosas para tratar uma série de doenças.
E por mais que hoje, no presente, muitos ainda não conheçam, a ventosa ela é uma técnica milenar e ela não é uma mera tendência passageira. É a sabedoria de gerações, valorizada por milênios. A ventosoterapia é, sem dúvidas, um tesouro testado e verdadeiro da medicina ancestral. Você acredita que algo que ultrapassou gerações, resistiu vários séculos, é somente uma modinha passageira? Claro que não. O tanto de séculos que a ventosoterapia resistiu no tempo e a presença de diferentes tradições médicas são testemunhas da sua eficácia. Agora, pensando nisso, você que é um profissional ligado nos seus pacientes já deve ter percebido uma coisa, né? Nem todo mundo vai responder igual ao mesmo tratamento. A ventosoterapia ela não é uma receita de bolo, porque nós estamos falando de pessoas e cada organismo ele reage de um jeito único diante das suas particularidades. Ter um protocolo é ótimo, mas a gente sabe que cada paciente ele é único. É por isso que é tão importante nós termos diferentes abordagens. E olha, a ventosoterapia é uma dessas abordagens incríveis, sobretudo quando o papo é o alívio de dores. É um recurso que com certeza merece um espaço especial aí no seu arsenal terapêutico. Agora, eu quero que você reflita aqui comigo. Quantas pessoas na sua volta estão vivendo no piloto automático? Você já parou para pensar nisso? Repara aí um pouquinho, para e pensa. Essas pessoas, elas estão entrando no fluxo da vida e elas estão esquecendo que tem um corpo. Elas não priorizam essa casa que acolhe elas em todos os momentos. E aí não vivem para esse corpo, que é justamente quem sustenta a nossa vida e a nossa rotina turbulenta. Você parou para pensar? Quantas pessoas à sua volta são assim? Tudo é mais importante do que cuidar dessa casa, principalmente as obrigações profissionais, as obrigações sociais. Quantas pessoas aí à sua volta que você conhece, que passam longas horas trabalhando em frente aos computadores, sem se levantar, sem se movimentar, sem se alongar, sem se esticar. Algumas não reservam nem tempo para praticar uma atividade física, fazer um exercício, uma atividade que promova a saúde. Além disso, é muito comum a gente observar as pessoas que não mantêm uma dieta balanceada, né? Que não priorizam a postura adequada no dia a dia. Quantas pessoas que você conhece que são assim? Hoje, existem hábitos que são normalizados na sociedade, que geram sofrimento para o nosso corpo e para a nossa mente. E é aí que entra a ventosoterapia como uma solução. Você consegue perceber quantas pessoas que podem se beneficiar através do tratamento com a ventosoterapia e melhorar a sua qualidade de vida? São muitas pessoas, né? E para isso, é importante que você se qualifique para conseguir ajudar essa demanda que já existe na nossa sociedade. E eu quero despertar você para essa responsabilidade. O conhecimento, ele traz consigo uma responsabilidade. E eu trago notícias boas aqui para você. De acordo com pesquisas, as pessoas elas estão cada vez mais voltadas para uma abordagem mais natural. Elas vão ao médico, mas elas também estão procurando abordagens integrativas, né? E eu quero, inclusive, que você perceba isso. A ventosoterapia, ela atende essa demanda crescente. E à medida que mais pessoas conhecem a ventosoterapia e os seus benefícios, a procura pelos profissionais capacitados nesse campo só aumenta. Você percebe que há uma demanda muito grande de pessoas que podem se beneficiar com o poder da ventosoterapia? Mas para você conseguir atender a essa demanda, o que você precisa fazer? Você precisa se capacitar. E quando eu digo se capacitar, eu me refiro em dominar a técnica, compreender o problema do paciente e saber oferecer ali para ele uma solução que seja de fato eficiente. Você precisa ter domínio e conhecimento. Eu tenho certeza que você já enfrentou desafios bem maiores na sua vida. Aprender a usar a ventosoterapia perto de tudo que você já venceu na vida, isso aí eu tenho certeza que é moleza.
Então, perder a oportunidade de se aprofundar em algo tão transformador, isso não combina com quem quer fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Isso não combina com você que está aqui comigo. E sabe por que a ventosa terapia é tão importante para mim? Porque eu estava completamente perdida. Eu sempre soube que eu queria cuidar de pessoas. Eu sempre tive esse sonho, mas eu não sabia como é que eu ia fazer isso. E quando eu conheci o poder da ventosa terapia, eu entendi que essa era a ferramenta que eu precisava para exercer aquilo que queimava, ardia aqui no meu coração. E não tem por que eu guardar tudo isso só para mim. Esse sentido que a ventosa terapia deu para a minha vida é o legado que eu quero deixar para essa geração. Eu preciso compartilhar isso com você. De lá para cá, eu já atendi mais de 3.000 pessoas. Eu já formei mais de 4.000 alunas. E assim como eu vivi essa transformação, e assim como os meus alunos também vivenciam essa transformação, por que você não decide viver essa transformação também? Essa técnica, ela tem o poder de mudar a tua carreira, de transformar você em uma referência na sua cidade. Você não vai querer perder isso, né? Agora eu quero te mostrar, na prática, como é que a ventosa terapia funciona. Então eu quero que você preste bem atenção a tudo que eu vou te ensinar aqui. Mas antes de ir para a prática, eu quero mostrar para você, compartilhar com você a história de transformação com a ventosa terapia que uma das minhas alunas vivenciou, para que você possa se inspirar. Então acompanhe esse vídeo que eu vou soltar aqui para você e fica ligado, porque já já a gente vai para a prática. Olá, meu nome é Beatriz Custódio, tenho 28 anos, sou enfermeira, ventosa terapeuta e eu fui uma das primeiras alunas da Ruama, então eu participei de uma das primeiras turmas do VR. E antes de conhecer a ventosa terapia, eu trabalhei por 7 anos em hospitais dando plantões. Mas chegou uma fase na minha vida em que eu procurava por mais valorização profissional e também que eu tivesse uma melhor qualidade de vida e que pudesse também dar um atendimento, prestar um cuidado melhor para os meus pacientes. Eu conheci a Ruama através do Instagram, eu participei de um workshop online dela e na primeira aula eu já me apaixonei pela ventosa terapia. Tanto por tudo que ela proporciona ao nosso paciente, alívio de dores, bem-estar, como também ela nos proporciona, como liberdade financeira, geográfica e de horário. Hoje fazem 3 anos que eu vivo empreendendo na ventosa terapia. E o grande diferencial do VR é que ele nos ensina que a ventosa terapia não é uma simples colocação de copos e que sim, a gente pode trabalhar com uma ventosa terapia entregando resultados ao nosso cliente, tratando dores físicas, dores emocionais e a causa do problema. E o método de ensino do VR nos traz resultados diretos, onde você vai ter resultado no tratamento do seu paciente, como resultados indiretos também, que é a valorização financeira, onde a parte financeira que entra acaba sendo consequência dos teus resultados. Hoje eu tenho uma renda financeira que eu nunca tive, eu já cheguei a faturar R$10.000 em atendimentos, aplicando as estratégias corretas e seguindo o método de ensino do VR. Hoje, se eu pudesse dar um conselho a quem está pensando em entrar para o VR, eu digo que sim, é possível você transformar a sua vida e a vida do seu paciente e ser muito bem reconhecido por isso. Você viu aí a história da Beatriz? E eu quero que você pare agora para imaginar você, assim como a Beatriz, conquistando sucesso profissional, conquistando a tua independência financeira, tendo reconhecimento por aquilo que você exerce, cuidando de pessoas, exercendo o teu chamado, aquilo que arde no teu coração. E é possível, e é para você. É por isso que eu quero te guiar durante esse caminho. Eu quero, de fato, mostrar para você que a ventosa terapia é uma excelente oportunidade para você viver essa transformação na tua carreira profissional. E agora, eu vou mostrar para você na prática como que a ventosa terapia funciona. Mas antes, eu queria que você entendesse um pouco, tá? Do mecanismo da ventosa terapia. A ventosa terapia, ela é uma técnica milenar, onde são aplicadas ventosas ou cuppings sobre a pele e se exerce uma pressão negativa. Essa pressão negativa, ela vai acabar estimulando respostas fisiológicas através de liberação de substância. Então, basicamente, é uma técnica superficial de tensão do tecido que vai alterar a biomecânica da pele e que vai estimular nossas células nervosas sensoriais a liberarem neurotransmissores
substâncias que vão agir ali como vasodilatadoras, trazendo uma oferta de sangue, um aporte sanguíneo para aquele tecido, para aquela região. Eu quero inclusive que você veja aí numa imagem que eu vou colocar para você aí na tela agora. Veja como a nossa pele é incrível. Olha todas essas estruturas. São células nervosas sensoriais, nós temos corpúsculos de Pacini, de Ruffini, corpúsculos de Meissner. São várias estruturas, temos vasos e nervos, terminações nervosas livres. Agora imagina essa ventosa que você vai ver aí abaixo, fazendo uma tração nesse tecido. Todas essas estruturas, elas vão ser tracionadas para dentro da ventosa. E é óbvio que isso vai trazer um despertar no nosso sistema nervoso central. Vai liberar substâncias, como por exemplo a histamina, a bradicinina, substâncias como as endorfinas, que vão agir ali naquele local, o óxido nítrico. Isso vai aumentar a vasodilatação, ou seja, o diâmetro dos vasos, aumentar o fluxo sanguíneo, também trazer células de defesa para aquela região. É por isso que a ventosoterapia ela é muito mais do que uma simples aplicação de copos. Como um imunomodulador neuroendócrino, a ventosa ela vai agir tanto de forma através de fatores externos, por causa da pressão na pele, por causa das escarificações, quando a gente utiliza, por exemplo, ventosa com sangria, como através de fatores internos, fatores endócrinos, onde a gente vai ter essa liberação dessas substâncias, inclusive de hormônios, que vão trazer bem-estar, relaxamento e que vão influenciar ali na saúde do paciente de um modo geral. Então, a ventosoterapia ela é uma técnica incrível. Existem pilares que sustentam a ventosoterapia. Nós temos basicamente 4 pilares que sustentam a verdadeira ventosoterapia. O primeiro pilar é você conhecer, compreender essas bases fisiológicas. É essa resposta que a ventosoterapia vai trazer. Porque quando você compreende os princípios, a aplicabilidade fica mais fácil. Fica muito mais fácil de você saber quando utilizar e quando não utilizar a ventosa, quando você conhece o que a ventosa traz de resposta para o organismo. Por isso que esse é o primeiro pilar, é entender qual é o mecanismo fisiológico, qual é o funcionamento da ventosoterapia em cada caso, para que você determine se o teu paciente está apto ou não para receber ventosa, ou aquele local, aquele ponto específico, se você vai utilizar ou não. O segundo pilar é você saber e dominar a técnica. Porque, claro, você precisa também saber os métodos de aplicação. Eu vou te mostrar aqui na prática alguns métodos de aplicação, formas de aplicar a ventosa, mas eu quero que você saiba que existem mais de 15 métodos, onde inclusive eu ensino com riqueza de detalhes dentro do VR, dentro do Ventosoterapia com Resultado, que é o meu treinamento completo sobre ventosoterapia. Eu ensino para você cada método de aplicação, quando utilizar, quando não utilizar. Nós temos métodos estáticos, métodos dinâmicos, métodos com associação. Só para exemplificar aqui para você, métodos estáticos, eu tenho a ventosa fixa, eu tenho a ventosa com sangria. A ventosa com sangria é uma técnica incrível. E eu sei que muitas pessoas têm medo, se sentem inseguras de utilizar a ventosa com sangria porque não dominam a técnica, porque não sabem o passo a passo. E deixa eu te dizer, se você domina o passo a passo, é super seguro de utilizar o método com sangria. Ele é um dos métodos mais incríveis, que traz com o maior poder analgésico e anti-inflamatório. É aquele método que a gente vai fazer escarificações na pele, pequenas escarificações, aplicar a pressão negativa e retirar uma quantidade de sangue. Isso vai trazer renovo sanguíneo para aquele tecido, para aquela região e despertar a resposta imunológica inata. É por isso que traz resultados tão expressivos. Mas é importante dominar a técnica. Nos métodos dinâmicos a gente também tem ventosa em flash, ventosa deslizante, ventosa com repuxamento, ventosa vibratória. Existem vários tipos de método. E eu mostro para você com riquezas de detalhes. Existem formas de associar também a ventosoterapia. Então, como eu disse, são mais de 15 métodos. Você precisa dominar a técnica. Mas não somente aquela técnica superficial para você utilizar da mesma forma de todo paciente, em todo paciente. Não! Você precisa saber dinamizar o teu atendimento, para que você possa encantar o teu cliente. Imagina, cada sessão que o teu cliente vem, você utiliza um novo método, uma nova forma, você vai oferecer um diferencial. É isso que eu quero te ensinar, te preparar para ser um profissional diferente, para ser um profissional que vai ser uma referência, que faz o que ninguém faz, que faz de forma especial, específica, direcionada, personalizada para o teu cliente. Outro pilar da ventosoterapia é saber avaliar o teu paciente, é saber identificar se ele tem excesso, se ele tem deficiência, para que de fato você trabalhe de forma direcionada.
Como eu disse para você, são mais de 15 métodos, mas cada método traz uma resposta específica. Eu vou mostrar para você aqui na prática, inclusive, no método fixo, que o nível de intensidade de sucção, ele traz influências diferentes no tecido. E é por isso que você precisa saber quando utilizar mais tempo, menos tempo, quando utilizar a ventosa fixa, quando utilizar a ventosa deslizante. E como é que você vai saber isso? Sabendo avaliar o teu paciente, sabendo identificar o que de fato ele necessita de estímulo para que você trabalhe de forma personalizada. É isso que vai te garantir resultado. E é o resultado que vai te garantir ser uma referência. Entende? Existe um passo a passo. É isso que eu quero te ensinar. Além disso, nós temos também o quarto pilar, que é conhecer os pontos e os locais de aplicação. Se você já sabe o que a ventosa traz de resposta, se você já domina a técnica, se você sabe avaliar o teu paciente, o que você precisa agora? Saber onde aplicar. Conhecer os pontos certos, para que você aplique de forma direcionada. Porque tem gente que acha que o paciente tem uma dor no ombro e a gente vai aplicar a ventosa no ombro. Claro, mas não somente isso. Existem outros pontos. Inclusive, os pontos analgésicos estão espalhados por todo o corpo. Existe ponto para dor de cabeça que você vai aplicar na perna do seu paciente. Poxa, mas a dor não é na cabeça? Mas são pontos que têm uma influência direta no sistema nervoso central. O nosso corpo, ele é repleto de terminações nervosas sensoriais e ele tem conexões distais também. Você vai aplicar um pontinho lá na perna, tem um ponto, inclusive, que é o ponto E36, conhecido como ponto canja de galinha. Ele é um ponto maravilhoso analgésico. Associado ao IG4, então, não tem dor de cabeça que resista. E eu nem apliquei na cabeça, entende? Então, conhecer os pontos locais de corpo também é um pilar para a verdadeira ventosa terapia. Eu quero que você fixe isso. Vou colocar aqui na tela para você os 4 pilares. Exatamente para que você fixe esses pilares. É necessário compreender esses pilares. E aí a ventosa terapia fica moleza. A verdadeira ventosa terapia, ela vai trazer resultado se você dominar cada um desses pilares. Entende? Então, mais uma vez eu vou repetir para você, eu quero que você anote essa frase. A ventosa terapia é mais do que uma simples aplicação de copos. E existem também os fatores que influenciam a resposta da ventosa terapia. Para que a ventosa terapia seja efetiva na aplicação, e agora eu estou falando de aplicação mesmo, tá? Agora eu estou falando de prática. Para que a ventosa terapia seja efetiva, você precisa entender quais são os 5 fatores que influenciam o resultado da ventosa terapia. O primeiro fator que influencia o resultado é o tipo de ventosa. Eu vou te mostrar agora na prática que existem tipos de ventosa diferentes. E os tipos de ventosas, eles estão divididos em mecanismos de sucção. Como eu disse para você, a ventosa terapia, ela utiliza copos ou ventosas ou cuppings que vão ser aplicados na pele e exercida uma pressão negativa. Essa pressão negativa nos copos, ela varia o seu mecanismo a partir do tipo de ventosa, do material em que ele é fabricado. Então, nós temos, didaticamente, a gente vai dividir os tipos de ventosa em tipos que envolvem mecanismos de sucção manual, mecanismos de sucção através da chama, através do fogo, e mecanismos de sucção automáticos. Nós temos esses 3 tipos de mecanismos de sucção. E, claro, variados tipos de ventosa. E por que é que isso influencia o resultado? Por que que esse é o primeiro fator que influencia o resultado? Porque, por exemplo, quando eu utilizo uma ventosa que utiliza o mecanismo de sucção através do fogo, eu tenho a adição do calor. Quando eu utilizo uma ventosa que utiliza o mecanismo de sucção manual, eu tenho uma influência na pressão negativa. Porque eu vou ali dosar manualmente os níveis de intensidade de sucção. Quando eu utilizo uma ventosa que utiliza o mecanismo de sucção automático, eu tenho uma sucção contínua ou dinâmica, ou uma ventosa que tem a associação, por exemplo, de outros elementos. Então, eu vou estar mostrando aqui para você, tá? Então, olha só, eu vou te dar um exemplo de um tipo de ventosa de mecanismo de sucção manual. Essa é a ventosa de acrílico.
A ventosa de acrílico, ela utiliza o mecanismo de sucção manual, porque a gente vai retirar esse ar, a gente vai promover esse vácuo, essa pressão negativa, manualmente, através de uma pistola manual de sucção, que é esse equipamento aqui. Esse equipamento, ele também é conhecido como bomba pneumática ou pistola pneumática. Ele vai me ajudar, ao acoplar a ventosa, a retirar o ar de dentro da ventosa. Quando eu retiro o ar, eu crio um vácuo, uma pressão negativa. Então, vou mostrar aqui no meu paciente, só para você entender. Ó, um tipo de ventosa de mecanismo de sucção manual é a ventosa de acrílico. Eu consigo, ó, retirar o ar de forma manual. Outro exemplo de ventosa que utiliza um mecanismo manual é a ventosa de silicone. Eu vou aplicar a ventosa e manualmente eu vou retirar o ar de dentro da ventosa e exercer uma pressão negativa. Esse também é um tipo de ventosa que utiliza o mecanismo de sucção manual. Eu tenho também ventosas que utilizam o mecanismo de sucção através da chama, ou seja, através do fogo, como, por exemplo, a ventosa de vidro. Olha que linda essa ventosa, dá uma olhada. Maravilhosa, né? Essa é uma ventosa, inclusive, conhecida como ventosa tradicional. Na China, ela é muito utilizada. Inclusive, o Hipócrates tem menção do uso desse tipo de ventosa, que é a ventosa de vidro. Então, é uma ventosa que é utilizada há muito mais tempo. E ela é uma ventosa que adiciona calor, porque o seu mecanismo de sucção é através do fogo. Para exercer uma pressão negativa, eu vou utilizar uma chama. Já já eu vou mostrar para você aqui na prática como funciona. Eu vou utilizar uma chama que vai consumir o ar dentro dessa cúpula e vai exercer uma pressão negativa na pele. Então, esse é um tipo de ventosa com mecanismo de sucção através da chama. Outro tipo de ventosa é a ventosa de bambu. Na ventosa de bambu, eu tenho também que utilizar uma chama para consumir o ar aqui dentro e para exercer a pressão negativa. Outro tipo de ventosa, agora mostrando que utiliza o método de sucção automático, é a ventosa eletrônica. Por quê? Ela exerce uma sucção automática através de uma bateria ou da eletricidade. Então, eu tenho uma sucção contínua aqui. Nesse tipo de ventosa em específico, ele tem também o adicional do infravermelho. Então, deixa eu mostrar aqui para você na prática. Esse tipo de ventosa, ele exerce uma sucção dinâmica, contínua e dinâmica. Então, ó, ela faz a pressão e a descompressão. Olha só que legal. E além disso, ainda tem o adicional do infravermelho. O mecanismo de sucção dessa ventosa é através da eletricidade. Aqui é uma ventosa com mecanismo de sucção automático. E olha só que lindo. Maravilhoso, né? É outro tipo de ventosa. Então, nós temos variados tipos de ventosa, inclusive diversos tipos que vão variar de acordo com o seu material, de acordo com o seu mecanismo de sucção, de acordo com o seu, sua forma, seus formatos, e a gente vai ter uma diversidade aí para trabalhar. Inclusive, dentro do VR, eu mostro para você cada tipo de ventosa. Eu falo do ponto positivo e negativo de cada um deles. Então, dentro do meu treinamento, você vai ter acesso a todas essas informações exatamente para que você decida qual é o tipo de ventosa que você vai utilizar aí na tua prática. Eu digo o seguinte, até dinamizar os tipos de ventosa é importante, porque o tipo de ventosa também vai influenciar ali na resposta da ventosa terapia por causa do seu mecanismo de sucção que vai variar. Então, é importante você entender isso. Lembra? Esse é o primeiro fator que vai influenciar, é o tipo de ventosa. O segundo fator que vai influenciar na resposta, no resultado da ventosa terapia, é o tempo de permanência das ventosas. Então, o tempo é um fator que vai influenciar. Além do tempo, quanto tempo você vai deixar ali? Por quê? Mais tempo é mais estímulo, menos tempo é menos estímulo. Ah, Ruama, mas eu aprendi que quanto mais tempo, melhor. Claro que não. Se você pega um paciente, por exemplo, que tem características de deficiência e você deixa muito tempo, ou se você pega um paciente que tem a pele mais sensível, deixa muito tempo, você vai piorar o quadro do paciente.
Tem pacientes, inclusive, que você deve deixar 1 ou 2 minutos ali de permanência da ventosa. Vai depender do local que você vai aplicar. Vai depender do estado do paciente. O tempo, existem variáveis para você determinar o tempo certo. O tempo é um fator que influencia na resposta da ventosoterapia, mas você não deve colocar o mesmo tempo em todo paciente, porque se você coloca o mesmo tempo e a mesma pressão, que agora eu já estou falando do outro fator, em todos os pacientes, você é um mero aplicador de copos. E a partir de agora você tem uma responsabilidade, porque o conhecimento ele é libertador. O conhecimento ele traz consigo uma responsabilidade. A partir de agora, você sabe que o tempo e a pressão devem variar de acordo com a necessidade do paciente. E se você utiliza o mesmo tempo e a mesma pressão, você está só aplicando copo, está só aplicando ventosa. Se você faz isso de forma personalizada, aí sim, você está trabalhando com ventosoterapia com resultado, você está trabalhando com a verdadeira ventosoterapia. Você deixou de ser um aplicador de copos e passou a ser um terapeuta com resultado. E agora já passando para o terceiro fator que influencia, né? A pressão, como eu acabei de falar. O nível de intensidade de sucção deve variar de acordo com cada necessidade do paciente. Didaticamente, a gente divide a pressão em 3 níveis de intensidade. Intensidade leve, intensidade moderada, intensidade forte. Eu quero que você olhe essa imagem que eu vou colocar aí na tela para você. Dá uma olhada nesses 3 níveis de intensidade. Existe diferença do primeiro nível para o último nível? Existe diferença entre os 3 níveis? Observa aí para mim, por favor. Você está vendo que tem diferença, né? É óbvio que no primeiro nível a gente tem uma tensão mais superficial, a gente tem uma pressão amena. E a gente tem uma atração de sangue para a região, mas de forma mais sutil. No último nível, que é o nível de intensidade forte, você consegue perceber até que a coloração muda do tecido, porque a perfusão é maior, porque o congestionamento vai ser maior e é óbvio que o estímulo vai ser maior. Agora vem aqui para mim, olha só. Deixa eu te dizer. Se você pega um paciente que está mais debilitado e você utiliza muita pressão, você pode ferrar com esse paciente. Eu vou te dar um exemplo. Paciente que tem fibromialgia. Você já ouviu falar que o paciente com fibromialgia, ele é um paciente que sente muita dor, é um paciente que já está ali, sensível. Quais são os sintomas da fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. Entre eles está a fadiga, o cansaço, já mostra uma debilidade aí. A dor generalizada, dor muscular, tensão muscular, dor de cabeça, náusea. Esse paciente, muitas vezes, ele tem dificuldade até de realizar suas atividades básicas. É um paciente que precisa de ajuda, que precisa de cuidados. Mas se você pega esse paciente e você não sabe aplicar da forma correta, você vai piorar o quadro dele. Já aconteceu o caso, inclusive, de paciente receber ventosas, no outro dia ele está pior, sentir dor no dia seguinte. No dia seguinte não conseguir nem levantar, falar assim, nossa... Aí tem terapeuta que diz assim, ah, não, é normal sentir dor no dia seguinte. Não é normal, você não está utilizando da forma correta. O intuito da ventosoterapia é trazer alívio e não a piora do quadro. E é isso que eu quero te ensinar, te direcionar, para que você traga resultado, traga alívio. Pega um paciente com fibromialgia, assim como eu tenho vários alunos que têm esse tipo de resultado, pega um paciente com fibromialgia e alivia a dor dele. Ele no outro dia te agradece, tem nada que pague. Imagina o teu paciente, imagina agora o paciente ligando para você no dia seguinte falando assim, nossa, mas eu nunca imaginei. Eu tive um depoimento de uma paciente minha que inclusive tinha fibromialgia, que ela disse assim, você me devolveu a vida. Você me devolveu a possibilidade de brincar com meu filho. Eu chego a me emocionar, sabe por quê? Porque esse é meu propósito. É o meu chamado, não tem nada que pague isso, sabe? O meu paciente chegar para mim e dizer assim, muito obrigada, você foi um instrumento para a minha vida, porque eu já não aguentava mais. E eu quero que você seja essa pessoa. Deixa eu te falar algo, eu não consigo atender os pacientes que estão próximos de você, até por questões geográficas. Eu não consigo atender todo mundo. É por isso que eu quero preparar você, porque essa demanda aí próxima a você, quem vai atender é você, mulher. Desperta para isso.
Você pode, você é capaz. E eu quero te encorajar a isso, se empoderar, sabe, dessa responsabilidade, dizer assim, eu vou transformar a vida de pessoas. E elas vão ser gratas a mim por isso, e eu vou ser bem remunerada por isso, e eu vou transformar a minha vida e a vida dos meus familiares. Entende? Quanto que isso é precioso, quanto que isso é importante? Então, se você pega um paciente que tem fibromialgia e você não utiliza da forma correta, você pode piorar o quadro desse paciente. Por isso que é tão importante você saber de fato o que fazer para você oferecer esses resultados. Como eu disse para você, a pressão é um fator que influencia. Nós já falamos de 3 fatores: o tipo de ventosa, o tempo de permanência, a pressão. Outro fator que influencia, o método de aplicação, a forma como você vai executar as manobras, a forma como você vai utilizar a ventosoterapia. Como eu disse, existem vários métodos. Eu vou te mostrar agora o método fixo, que é um método estático. Vou aproveitar para te mostrar os níveis de intensidade de sucção. Então vem comigo. Olha só. Eu vou mostrar para você agora, inicialmente, utilizando essa ventosa, que é a ventosa de acrílico, tá? Eu vou te mostrar os 3 níveis de intensidade de sucção. Na ventosa de acrílico, para alcançar os 3 níveis de intensidade de sucção, a gente vai dosar nessa pistola, que é a pistola manual de sucção, é a bomba pneumática, né? Pistola pneumática. E eu vou dosar da seguinte maneira: quanto mais vezes eu executar esse bombeamento, mais pressão eu vou ter, porque mais ar eu vou retirar de dentro da cúpula, tá? Então, ó, quando eu exerço uma pressão completa, eu tenho uma pressão leve. Quando eu exerço 2 pressões completas, eu tenho uma pressão de intensidade moderada. E quando eu exerço 3 ou 4 pressões completas, eu tenho uma pressão de intensidade forte. E aqui uma observação, tá? Cuidado, porque realmente é forte. E se você não tiver cuidado, pode até trazer dor para o teu paciente. Então vai depender. Tem paciente que não aguenta de início você realizar 3 ou 4 pressões. É uma intensidade bem forte. Então a gente vai dosar essa pressão também de acordo com a sensibilidade do paciente e com a necessidade dele. Mas vamos lá, vamos na prática, olha só. Eu vou colocar aqui primeiro para você uma pressão leve, de intensidade leve. Eu tenho uma pressão completa. Você viu que eu fiz uma pressão completa? Agora, uma pressão de intensidade moderada. Vou fazer, ó, 2 pressões completas. Percebe que já foi um pouco mais de tecido para dentro da ventosa? Agora eu vou fazer uma pressão forte. Eu vou realizar 3 ou 4 pressões na pistola pneumática. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3 ou 4. Você consegue perceber os 3 níveis de intensidade de sucção? E eu quero que você olhe agora. Inclusive perceba que você está conseguindo aprender como executar a técnica. Eu consegui ensinar você, através dessa nossa aula aqui, a executar os níveis de intensidade de sucção. Aqui eu tenho 3 níveis de intensidade. Intensidade leve, intensidade moderada, intensidade forte. Que, obviamente, eu vou determinar para cada paciente de acordo com a sua necessidade. Para retirar o ar de dentro, ou para retirar a pressão da ventosa, eu vou puxar nesse pinozinho aqui, tá? Então, nesse tipo de ventosa, eu puxo o pino, tiro a pressão. Puxo o pino, ó, ela solta. Puxo o pino, entra ar dentro da ventosa e cessa a pressão negativa. Olha, percebe que quanto mais pressão, maior a perfusão ali no tecido, a gente consegue perceber até aqui, ó, na coloração. A coloração, ela pode acontecer, inclusive, por causa do nível de intensidade de sucção, mas não é uma regra, tá? E é algo que eu quero, inclusive, despertar você aqui também. Às vezes, quando a gente aplica a ventosa, faz essa pressão negativa, pode ser que surja uma marca, que chama equimose. Não é um hematoma, é uma equimose. A gente vai ter um extravasamento de sangue para a superfície do tecido. E isso pode acontecer, mas isso também pode não acontecer. E não é uma regra. Não é a marca que determina a eficácia da ventosoterapia. Porque tem gente que faz muita pressão esperando que fique a marca.
E nem sempre vai depender também de alguns fatores da formação da marca. Às vezes tem paciente que tem deficiência de sangue, tem paciente que tem características de deficiência de Ti. Tem pacientes que a circulação já está ok no local e aí não forma mais a marca. Então, a marca é inclusive um fator para a gente observar, mas que existem várias questões envolvidas, tá? Dentro do VR eu ensino para você como identificar, como avaliar as marcas, como entender o que essa marca está nos comunicando, como entender quais são essas questões que influenciam na formação da equimose e o que elas estão querendo comunicar. Porque eu falo até o seguinte, eu digo, as marcas da ventosoterapia conversam com o terapeuta. E é muito interessante isso, tá? Agora eu vou mostrar para você os 3 níveis de intensidade de sucção com a ventosa de silicone. A ventosa de silicone, ela é uma ventosa que naturalmente ela oferece uma pressão mais amena, por causa do seu material, é mais maleável. Inclusive até esse tipo de ventosa ela é muito bem utilizado para pacientes como idosos, gestantes, crianças, pacientes mais sensíveis. Por quê? Porque esse tipo de ventosa é mais confortável, mais maleável. Para trabalhar com criança, por exemplo, às vezes solta, cai no chão, não tem problema, não quebra. Às vezes você pode deixar até a criança manipular o teu material, entende? Então, é um tipo e até para autoaplicação também, porque ela é tão simples de aplicar, que para realizar a autoaplicação também ela é muito legal. Então, ela é um tipo de ventosa bacana para você trabalhar também. E eu vou mostrar para você agora como alcançar os 3 níveis de intensidade de sucção com esse tipo de ventosa. Então, é basicamente o seguinte. Como eu disse, ela faz parte do mecanismo de sucção manual. Para alcançar uma pressão leve, basta eu apertar em cima da ventosa. Então, vou aplicar uma pressão em cima da ventosa. Ela vai exercer uma pressão negativa, vai sair o ar, né? E ela vai fazer uma sucção. Aqui eu tenho uma sucção leve. Aperto em cima da ventosa, tem uma sucção leve. Para tirar, retirar, eu puxo aqui na lateral e aí eu consigo tirar. Para uma pressão de intensidade moderada, eu vou apertar na lateral da ventosa. Assim eu vou retirar um pouco mais de ar. Então, ó, aperto na lateral, eu tenho uma intensidade moderada. Vou ajustar aqui. O tecido vai entrar mais tecido para dentro da ventosa. Tem uma pressão moderada. Vou retirar aqui. Para alcançar um nível de intensidade forte com esse tipo de ventosa, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ó o macete que eu vou te ensinar. Eu vou virar a ventosa ao contrário. Eu vou colocar na pele e eu vou desvirar a ventosa diretamente na pele. Aí eu vou ter uma pressão de intensidade forte. Então, ó. Por quê? Porque eu peguei muito mais tecido ali. A pressão aqui tá bem mais forte, tá? Então, com a ventosa de silicone, essa aqui, no formato de tartaruguinha, casco de tartaruga, você também consegue dosar os 3 níveis de intensidade de sucção. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para você como nós podemos alcançar os 3 níveis de intensidade de sucção com a ventosa de fogo, a ventosa de vidro, o mecanismo de sucção através da chama. Para isso, a gente vai precisar de uma pinça, de um chumaço de algodão ou de uma gaze, do álcool. Eu gosto de utilizar o álcool a 70%, porque ele demora um pouco mais a ser consumido. E também de um isqueiro ou de uma vela, de algo que possa proporcionar essa chama, tá? Então, ó, com o chumaço de algodão, eu vou fazer uma bolinha de algodão mesmo, tá? Aqui eu tenho um algodão em disco, mas eu posso utilizar outro tipo, fazendo sempre uma bolinha no algodão. E agora eu vou encharcar esse algodão ou a gaze com o álcool. Para isso, eu nunca faço em cima do paciente, tá? Eu sempre vou fazer em outra direção. Eu vou encharcar bastante esse algodão. Cuidado também só para não ficar escorrendo o álcool, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Vou acender a minha chama. Olha que bonito. E agora eu vou alcançar os 3 níveis de intensidade de sucção da seguinte maneira. Quanto mais tempo essa chama passar dentro dessa cúpula, maior vai ser a pressão. Então, se eu quero uma pressão mais leve, eu passo rapidamente a chama dentro da ventosa, tá? Como você viu, eu coloco rapidamente aqui. Se eu quero uma pressão de intensidade moderada, eu deixo um pouco mais de tempo
essa chama, você vê que a pele ela vai entrando para dentro da ventosa? Dá para ver aí? Que legal! Eu deixo um pouco mais de tempo. E se eu quero uma pressão um pouco mais forte, aí eu vou deixar mais tempo ainda. Eu posso contar em tempos. Então, eu posso contar, ó, 1, rapidinho, pressão leve. 1, 2. Eu tenho uma pressão moderada. E para uma pressão mais forte, ó, 1, 2, 3. Agora eu tenho uma pressão mais forte. E a gente consegue, inclusive, visualizar. Deixa eu mostrar novamente aqui, com a câmera dando zoom, que eu quero ver que você veja que dá para você visualizar e que dá para você, inclusive, aprender aqui comigo assistindo esse vídeo. Então, olha só. 1, rapidinho, a ventosa faz uma pressão leve. 1, 2, uma pressão moderada. 1, 2, 3, olha a pele entrando dentro da ventosa. Eu tenho uma pressão mais forte. E perceba que você está conseguindo visualizar tudo aqui na prática. Tem gente que pergunta, Ruama, dá para aprender online? Dá sim para aprender, você está aprendendo aqui comigo. Você aprendeu os 3 níveis de intensidade de sucção com a ventosa de acrílico, com a ventosa de silicone. Agora aqui, ó, com a ventosa de vidro. E dá para aprender sim, inclusive as oportunidades de você aprender online são muito maiores porque você consegue pausar o vídeo, você consegue voltar, você consegue assistir quantas vezes são necessárias. É por isso que no VR, inclusive, você vai encontrar aulas que você consegue visualizar os mínimos detalhes de cada prática para que você possa aprender, para que você possa executar e para que você possa, de fato, se destacar aí no mercado. É super possível. Inclusive, eu digo para você, todo o conteúdo que eu entrego dentro do VR, todo o conteúdo prático, seria impossível eu entregar para você num final de semana presencial. Você tem acesso a um conteúdo rico, aprofundado, um conteúdo visualmente didático, onde você vai obter segurança de fato para executar essa técnica em todos os ângulos. Você vai conseguir visualizar ali, dar o zoom, você consegue ver, você consegue pausar, você consegue voltar. Exatamente para que você se sinta preparado, se sinta seguro na execução dessa prática. E outro detalhe importante é que dentro do VR você vai ter suporte, você vai ter um acompanhamento durante todo o período. Durante um ano eu vou estar junto com você, a gente vai pegar na mão mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida acerca das aulas ou se você tiver qualquer dúvida acerca do conteúdo, você vai ter suporte para isso. Além da comunidade, onde você vai poder trocar experiências. Então, você não vai estar sozinho, você vai ter, de fato, pessoas que vão participar dessa tua jornada. Eu estou aqui para pegar na tua mão, já te falei isso. Eu estou aqui, de fato, para acompanhar você. Eu quero transformar você em uma referência na ventosoterapia. Então, é super possível, tá? Você aprender e você, de fato, desenvolver uma carreira profissional na ventosoterapia. E agora, só para te esclarecer, tá? O 5º pilar, a gente falou, ó, do primeiro, os 5 fatores, né? O 5º fator. O primeiro fator é o tipo de ventosa que vai influenciar no resultado da ventosoterapia. O segundo é o tempo de permanência. O terceiro é o nível de intensidade de sucção, a pressão que você vai utilizar. O 4º são os métodos de aplicação. E o 5º fator que influencia é você conhecer os pontos certos, é você aplicar no local certo a ventosa para que você, de fato, tenha resultados expressivos. Esses são os 5 fatores que influenciam. Vou colocar na tela aí para você anotar e fixar bem esse conteúdo. Vamos revisar. Olha só. Tipo de ventosa, tempo de permanência, pressão da ventosa, métodos de aplicação e pontos locais de aplicação. Esses são 5 fatores que influenciam, de fato, o resultado da ventosoterapia. E agora eu quero falar um pouco com você sobre os benefícios dessa técnica, sobre tudo que essa técnica vai trazer de benefício para o teu cliente. E antes de falar sobre esse conteúdo riquíssimo, eu quero convidar você para assistir um vídeo para que eu possa já me preparar e para que você já possa já visualizar como a ventosoterapia de fato
traz resultados expressivos para o teu cliente, para o teu paciente, se você de fato utilizar da forma correta. O meu nome é Angélica Rascai, eu sou aqui de Panambi, do interior do Rio Grande do Sul. Me sentia muitas vezes impotente, despreparada para atender o paciente de forma eficaz, com resultado. Então, depois que eu conheci o VR, depois que eu assisti às aulas do VR, eu me sinto muito mais segura, Sinto que o meu paciente tem resultados logo na primeira sessão, então isso é muito gratificante. Um caso específico foi de uma paciente com fibromialgia que eu atendi. A paciente chegou com dor 9, padrão 9, ela estava com muita dor. Ela também tinha dificuldades com o sono, e enfim, uma qualidade de vida muito baixa. A paciente saiu na primeira sessão referindo dor 4. Sem dúvida nenhuma, o VR fez uma grande diferença na minha carreira. A ventosa terapia, ela não tem como não ter resultado se você utiliza da forma correta, mas para isso você precisa utilizar a verdadeira ventosa terapia. E só para você entender, a ventosa terapia ela atua em vários sistemas do nosso corpo, tá? Ela atua no sistema músculo-esquelético, por exemplo, através do alívio de dores. A ventosa terapia auxilia no alívio de dores musculares e, por isso, ela é uma aliada para os atletas e para indivíduos com dores crônicas. Quem lembra quando Michael Phelps surgiu nas Olimpíadas de 2016 no Rio, exibindo aquelas marcas arroxeadas? O mundo inteiro parou e ficou curioso para saber o que eram aquelas marcas. E para quem não sabe, o Phelps ele é um nadador olímpico que faz o uso da ventosa terapia antes de cada prova, tanto para aliviar suas dores como para melhorar a sua performance. Ele ganhou 6 medalhas olímpicas em 2016 aqui no Brasil e entrou inclusive para o livro dos recordes. Imagina o treinamento dele como não deve ser intenso. A ventosa terapia ela ganhou ainda mais visibilidade graças a pessoas famosas como Phelps e outros atletas globais também, tá? Então, olha aí a reportagem que saiu na televisão naquela época. As manchas redondas e escuras no corpo do nadador Michael Phelps chamaram a atenção nos Jogos Olímpicos do Rio. O atleta é adepto de uma terapia que usa ventosa acrílica para soltar e relaxar a musculatura. E Phelps não é o único. Muitos esportistas adotaram a ventosa terapia para curar problemas na coluna, controlar a ansiedade e também as dores. Nessas Olimpíadas, não foi só o Phelps que apareceu com manchas no corpo. O ginasta brasileiro Arthur Nori também não fez questão de esconder os hematomas. Atletas de alto rendimento que aderiram à ventosa terapia. Já ouviu falar? Vamos parar para pensar? Você já sentiu alguma dor? Uma dor lombar, uma dor no ombro, uma dor de cabeça? Pensa aí, tem alguém à sua volta que sente dor, que sente uma lombalgia? De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, ao menos 37% da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas relatam sentir dor de forma crônica. Esses números, eles mostram a grande quantidade de pessoas que procuram por soluções eficazes para tratar das suas dores. Existe uma demanda enorme e também existe uma necessidade urgente de profissionais se capacitarem, inclusive aí na sua região. É necessário profissionais capacitados para atender essa demanda. Investir em capacitação nessa área não só é uma oportunidade de contribuir para o bem-estar dessa população, como também de atender a um mercado crescente em busca por especialistas. Próximo benefício da ventosa terapia, ele está no relaxamento muscular. A técnica das ventosas ajuda na liberação das áreas tensionadas e nas contraturas musculares, promovendo assim um relaxamento profundo dos músculos através da liberação do óxido nítrico. Trabalhar com a ventosa terapia é uma oportunidade de ouro em nossa sociedade. Vamos parar para pensar mais uma vez. Quantas pessoas você conhece que trabalham por longas horas sentadas, que sentem dor na lombar? Quantos amigos ou colegas frequentemente comentam com você sobre o estresse, sobre a tensão? Eu sinto uma tensão nas minhas costas, nos meus ombros, sempre depois de um dia longo de trabalho. Pois é, a ventosa terapia é uma resposta direta a esses desafios comuns.
Ela age como uma ferramenta que libera as áreas tensionadas, promovendo um profundo relaxamento muscular. É como oferecer um retiro de bem-estar em meio à agitação do dia a dia. Em um mundo onde o conforto e o bem-estar são altamente valorizados, a técnica da ventosa-terapia ela se apresenta como uma solução para aqueles que buscam um alívio das tensões no dia a dia. Então, se tantas pessoas estão sofrendo de dores musculares devido ao seu estilo de vida moderno, imagine a demanda e a necessidade por tratamentos eficazes com a ventosa-terapia. Essa é uma janela de oportunidade. Eu quero que você abra a tua visão. É uma oportunidade para muitos terapeutas e pode ser o diferencial na tua carreira profissional. Outro benefício, agora é o segundo benefício. Primeiro foi o sistema musculoesquelético. Outro benefício é no sistema circulatório. A ventosa-terapia ela vai melhorar a circulação sanguínea e eu quero que você entenda como que vai acontecer. A tração exercida pelas ventosas vai criar um fluxo sanguíneo concentrado na área tratada, melhorando a oxigenação e a nutrição celular. Outro benefício nesse sentido é a desintoxicação do organismo. Ao promover a circulação, isso vai facilitar a eliminação de toxinas acumuladas, vai aumentar a taxa de filtração capilar, reduzindo assim os mediadores inflamatórios que podem existir ali naquele local. O terceiro benefício para trabalhar com a ventosa-terapia está no sistema respiratório. A ventosa-terapia também ajuda em condições respiratórias. Tradicionalmente, a ventosa-terapia ela é utilizada no tratamento de infecções como bronquite, asma, congestionamentos pulmonares e pode ser muito eficiente para essa questão. O quarto benefício está na saúde da pele. A ventosa-terapia ela ajuda na revitalização cutânea. O aumento do fluxo sanguíneo quando você aplica as ventosas pode promover a revitalização daquela pele, tornando ela mais viçosa, uma pele mais saudável. Outro benefício da ventosa-terapia também está no estímulo da produção de colágeno na pele. Algumas práticas da ventosa-terapia podem inclusive incentivar essa produção de colágeno, melhorar a elasticidade da pele, estimular ali os fibroblastos. O quinto benefício está no bem-estar e na saúde mental. A ventosa-terapia no bem-estar ajuda na redução do estresse. A sensação de relaxamento após uma sessão de ventosa-terapia contribui para a redução do estresse e também para a redução de ansiedade. Além disso, ajuda no estímulo à liberação de endorfinas. A técnica ela pode ajudar na liberação desses hormônios da felicidade, contribuindo para essa sensação de relaxamento, de bem-estar, melhorar a qualidade do sono. O sexto benefício está na área da estética. A ventosa-terapia ela tem sido utilizada como complemento em tratamentos estéticos, em particular para drenagem linfática, redução de celulites, promovendo a circulação sanguínea. Se você é um profissional que quer focar nessa parte da estética, que também é uma área que você pode atuar, você pode trabalhar com a ventosa na redução de medidas, no tratamento de celulites, no tratamento de estrias, de fibroses e aderências, e também com ventosa-terapia facial, são várias oportunidades. E olha aí, quantas oportunidades estão aí ao seu alcance. Você viu quantos benefícios? Agora que você conhece um pouco dos benefícios da ventosa-terapia, eu quero te mostrar as múltiplas possibilidades que se apresentam para você se destacar e ser uma referência na sua área. Se a estética é a sua paixão, a ventosa-terapia oferece ferramentas poderosas. Você pode empregar a técnica das ventosas para redução de medidas, como eu já disse, para drenagem linfática, para modeladora, tratamento de celulites, estrias, fibroses, aderências e até mesmo a ventosa-terapia facial. Veja o universo de possibilidades que está diante de você. Se o seu desejo é atender idosos e crianças, a ventosa-terapia também pode ser empregada para aliviar dores, melhorar a qualidade do sono, tratar problemas gastrointestinais e até mesmo problemas emocionais. Além disso, existem oportunidades também no mundo esportivo. A técnica ela é valiosa para atletas, auxilia na recuperação muscular, na liberação miofacial. Para gestantes, a ventosa-terapia é uma ótima ferramenta,
tanto para o alívio de sintomas como enjoos, edemas, dores, como também para tratar o emocional. Além disso, a ventosoterapia você pode atender a população em geral. Você pode utilizar a ventosoterapia como um meio eficaz de tratamento e prevenção de dores, promovendo bem-estar e qualidade de vida para toda a população. E tem mais. Algo que eu ensino é o passo a passo para as minhas alunas do VR, é fazer parcerias estratégicas com outros profissionais de outras áreas, como por exemplo, reumatologistas, para tratar pacientes com dores articulares, pacientes com fibromialgia, por exemplo, com nutricionistas para combinar a ventosoterapia ali com um plano de emagrecimento, uma recomendação de um pediatra, um ortopedista que pode trazer crianças com problemas de sono ou até mesmo atletas que buscam ali a recuperação muscular. Essas parcerias, elas não só expandem a clientela, mas também fortalecem a sua posição como um profissional versátil e atualizado aí na sua região. E ainda existem outras possibilidades de parceria também, como por exemplo, parceria com CrossFit, parceria com a academia, parceria com o salão de beleza. Pensa aí um pouquinho, na tua cidade tem academia? Tem eventos esportivos acontecendo na tua cidade, eventos educacionais, tem bancos, escritórios de advocacia, onde as pessoas trabalham ali muito tempo sentados o dia inteiro. Pois é um mar de oportunidades que inclusive a minha formação VR, eu ensino dentro da formação como você acessar isso, como fechar parcerias, como abordar parcerias. E você está percebendo que existe que existe de fato um potencial para trabalhar com a ventosoterapia. Tem muita gente para você atender através da ventosoterapia, mas não se engane achando que a ventosoterapia é uma simples aplicação de copos. Para esse profissional que pensa isso, não tem espaço para crescer. Seu paciente, ele quer que você alivie suas dores, ele quer que você melhore a sua qualidade de vida. E para ele voltar para você novamente, para ele trazer a família, para ele indicar os amigos, você precisa trazer resultados para ele desde o primeiro atendimento. Você está percebendo o potencial de trabalhar com a ventosoterapia? Tem muita gente para você atender através da ventosoterapia. Mas não se engane achando que a ventosoterapia é somente uma simples aplicação de copos, tá? Para esse profissional que pensa isso, não tem espaço para crescer. O seu paciente, ele quer que você alivie suas dores, ele quer que você melhore a sua qualidade de vida. E para que de fato ele volte para você novamente, ele traga sua família, ele indique você para os amigos, você precisa trazer resultados para ele primeiro. Quando você tem uma dor, por exemplo, uma dor de coluna, se acordou travada, quanto tempo você quer permanecer com essa dor? Bem pouco, né? Pois é, o seu cliente também. Ele paga uma vez para você conseguir aliviar as suas dores, mas ele não volta se você não conseguir ajudar. Para isso, você precisa se capacitar. E eu te digo mais, alivie a dor e trate o problema do seu paciente, trate a causa, porque não há espaço para aplicadores de copos. O cliente, ele não volta e ele ainda vai reclamar de você para outras pessoas se você não trouxer resultados para ele. Então, eu quero que você comece a refletir. Até quando você vai deixar de atender essa demanda que é tão grande porque você ainda não se sente pronta? Tá na hora de você tomar posse do seu lugar. Você merece ter uma vida que sempre sonhou. Você merece ser reconhecido na sua profissão. Você merece receber a altura pelo seu trabalho, por aquilo que você executa. O seu cliente na sua cidade, ele já busca por soluções que aliviem suas dores. E já ele vai conhecer a referência em ventosoterapia na sua cidade. Será que vai ser você? Pois é, eu espero que sim. E para você conseguir atender essa demanda com essa técnica tão nobre, tão ancestral, tão incrível que é a ventosoterapia, você precisa se capacitar. Do lado de cá, eu me comprometo com você a oferecer a orientação verdadeira para você construir um caminho de excelência técnica e também proporcionar qualidade de vida aos seus pacientes. E o melhor, você vai se sentir segura
em cada etapa do processo, que eu vou estar ali, eu vou pegar na tua mão, eu vou estar do teu lado, te guiando durante toda essa jornada. Eu chego, inclusive, a me emocionar com isso, porque essa é a minha missão, esse é o meu chamado. Eu quero conduzir você nesse processo. E na nossa próxima aula, eu vou revelar para você os passos iniciais para você ingressar no mundo da ventosa terapia de maneira segura. Eu vou mostrar para você como e por onde você pode começar sem a necessidade de grandes investimentos. Mas ainda assim, eu vou te ensinar como fornecer um serviço de qualidade 5 estrelas, mesmo que você esteja começando de forma modesta. O importante é você ter direcionamento. Além disso, eu vou te mostrar o caminho para você compreender o problema do teu paciente e garantir a ele um tratamento eficaz. Eu vou falar bem devagar isso aqui para você entender. Nada, absolutamente nada vai adiantar você assistir a aula de hoje e não assistir a nossa segunda aula. Combinado? Eu aproveito para deixar aqui a nossa primeira palavra-chave dessa nossa primeira aula. A palavra-chave é #EuVouMeCapacitar. Anota essa palavra-chave, ela é fundamental para você concorrer ao nosso sorteio supremo. E amanhã, terça-feira, às 20 horas, nós teremos uma live com um convidado especial no meu perfil do Instagram. Eu vou chamar algumas pessoas para participarem comigo e se você acertar a pergunta sobre a nossa aula de hoje, você vai ganhar na hora um kit de ventosas. Esse kit ele não é sorteio, você acertou, ganhou. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero te fazer um convite para continuar junto comigo se qualificando. Hoje foi só o primeiro passo para você entender as oportunidades que existem e que estão aí à sua disposição para você trabalhar com a ventosa terapia. Então aproveita, já comenta aqui abaixo o que você achou dessa nossa primeira aula. Eu vou adorar ler seu comentário, tá bom? Então, um beijão para você e até amanhã. Nós temos um encontro marcado amanhã na minha live às 20 horas. Eu me chamo Alice, eu sou massoterapeuta há 3 anos, eu sou de uma cidade do interior de Goiás, eu não tinha condições ali no momento de pagar o curso e no domingo eu fiz uma oração para Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, eu irei entrar para essa comunidade, eu irei me tornar uma referência na minha cidade, eu serei uma ventosoterapeuta. E assim, tem 8 meses que eu estou dentro da comunidade VR. A minha vida já mudou 100% com o VR. Os meus atendimentos já mudaram 100%. Os meus resultados, a vida dos meus pacientes que eu tenho atendido aqui, pacientes meus que tinham um uso contínuo de medicamento para insônia, hoje já não precisam tomar mais. O VR não é só um curso de ventosa terapia. Você tem um dom de ajudar outras pessoas e o VR te proporciona isso. Eu sou Letícia Maria, de São Paulo, capital. Sou VR com muito orgulho, com muito amor. A princípio eu tinha feito um curso de ventosa num instituto e eu não tinha resultado. Mexendo no Instagram, eu vi um anúncio da Semana Ventosa Terapia com Resultados. Assisti a primeira aula. Nessa aula, a Ru ensinou um ponto para dor na lombar. Eis que no dia seguinte eu tive um atendimento de ventosa e meu paciente estava com dor na lombar. Eu falei assim, vou colocar a ventosa onde a Ru falou, né? O paciente desceu da maca sem dor e eu fiz assim, é isso que eu quero. É com ela que eu vou. E aí meu coração encheu de alegria e eu falei assim, é isso que eu preciso para minha vida, eu me apaixonei. Sou Elizabeth Albuquerque, da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Antes de ser VR, eu era uma pessoa muito preconceituosa com a ventosa e hoje, ao adquirir conhecimento com o curso VR da Ru Lemos, estou a cada dia mais convicta, ganhando mais clientes, tendo ótimos resultados, amenizando dores dos pacientes. Após conhecer as técnicas da Ru Lemos, hoje eu posso afirmar que eu sou uma ótima profissional e consigo fazer o cliente sair feliz e satisfeito. E eu posso afirmar que hoje eu sou VR. Se você está com dúvida,
Bem, dúvida faz parte, acontece, mas após adquirir você vai verificar que você fez uma ótima escolha, um ótimo investimento.